Bem-vindo à Avenida das Artes. Aqui hoje, na cidade do Porto, vamos conhecer 513 anos de história da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Neste edifício que alberga património, sonho, cultura e caridade. Estamos na sala do despacho da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Uma nota de registro histórico desta misericórdia, como dissemos, de 513 anos. O rei Dom Manuel I, em 14 de março de 1499, escrevia aos bons homens do Porto a aconselhá-los a criação da Misericórdia do Porto, à semelhança do que tinha acontecido no ano anterior, com a criação pela Rainha Dona Leonor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Os bons homens do Porto responderam positivamente ao rei e instalaram-se na Capela de Santiago, nos claustros da Sé Velha do Porto. Em 1544, instalaram-se aqui, na Rua das Flores, na antiga Rua Nova de Santa Catarina das Flores. Fons Vitae, obra-prima da Santa Casa Misericórdia do Porto, um óleo sobre madeira do século XVI, de escola flamenga, onde observamos, do meio de uma taça marmórea, rompe uma crucificação, ladeada pela Virgem e por São João Evangelista. Assentes no rebordo da taça, do peito de Jesus, aberto por uma lançada, cai na taça um jorro de sangue. À volta, de joelhos, em adoração, numerosas personagens, sendo doadores as do primeiro plano. A maioria viu nelas Dom Manuel I, a sua segunda mulher, Dona Maria, e seus filhos. Aqui na Galeria dos Benfeitores podemos observar um magnífico espólio de arte, nomeadamente pintura. Aqui, neste quadro, representando a aparição de Cristo à Virgem, é um quadro datado de aproximadamente 1600 do pintor Fernão Lopes, o primeiro e único pintor que representou Luís de Camões em vida. Este quadro, e registre-se, esteve para sair fora do país. Com o apoio da Santa Casa Misericórdia do Porto, que preserva o património nacional, conseguiu adquiri-lo em leilão internacional e aqui ficou em Portugal. A Santa Casa Misericórdia tem desenvolvido também um papel preponderante na salvaguarda e conservação do seu património. Esta obra é representada retábulo da Capela-Mor da Igreja Privativa da Santa Casa Misericórdia do Porto. Foi intervencionado recentemente. É um quadro, são três, é um tríptico que representa a Anunciação, a Visitação, a Adoração dos Pastores, de Diogo Teixeira. Então, estamos a observar uma obra do século XVI. Este património mereceu importante trabalho de recuperação e conservação, como dissemos, e tem sido este o trabalho que a Santa Casa Misericórdia também tem desenvolvido em prol de um património nacional que urge preservar. Avenida das Artes, com o maestro José Ferreira Lobo. Estamos aqui na Santa Casa Misericórdia e a Orquestra do Norte, dirigida artisticamente pelo maestro José Ferreira Lobo, tem colaborado nas Noites de Ópera do Douro. Esta parceria com a Santa Casa Misericórdia tem sido um sucesso. Eu queria perguntar ao maestro o pormenor sobre este trabalho que tem desenvolvido em prol da orquestra e em prol destas iniciativas que tem feito na Música do Norte. É uma articulação muito feliz, que começou há cerca de um ano, naturalmente pelo interesse que o Sr. Provedor, o Dr. António Tavares, tem
no seu interesse geral pela cultura e particularmente por esta área de expressão musical e que tem permitido objetivar esta relação. Começou precisamente o ano passado com um concerto nos Jardins da Casa da Perlada, que teve continuidade este ano, que nós estamos a fazer um grande esforço para o tradicionalizar e para o enquadrar numa linha de programação maior que são as Noites de Ópera do Douro, que nos leva, nomeadamente, a autarquias que se situam nas margens, Amarante, Vila Nova de Foscoa, mas também que envolve outras entidades da cidade do Porto, como o Coliseu. Esta nossa relação com a Santa Casa da Misericórdia do Porto permite-nos desenvolver, paralelamente a isso, outras atividades, nomeadamente o preenchimento musical de alguns espaços notáveis como este onde estamos. Neste momento já podemos anunciar uma programação regular, que começa precisamente a 1 de outubro e depois tem continuação a 15 de outubro, em que procuraremos... Do corrente ano, naturalmente, em que procuraremos fazer um trabalho camerístico ajustado a este nobre local onde nos encontramos agora. O Maestro Ferreira Lobo é também um grande homem da música, é também um homem que tem divulgado jovens músicos e tem tido um trabalho imenso nesse âmbito. Eu perguntava, Maestro, o seu trabalho que a Orquestra do Norte tem na divulgação desses mesmos jovens músicos e que o Maestro tem acarinhado, se no futuro se perspectivam também novas iniciativas e qual o caminho que a Orquestra do Norte está a seguir num momento tão difícil como este financeiramente, mas verificamos que o Maestro continua com energia, com força, com criatividade. Bom, é bondade sua, em todo caso, para nós é evidente que não há cultura sem educação, não é? A educação é prevalente à cultura. E, portanto, nós temos que estar disponíveis para a educação. A educação, num sentido geral, de levar a música como forma de complementar de pensamento, mas também como um lazer construtivo. Naturalmente às escolas, e procuramos desenvolver uma relação muito especial, sobretudo a partir do último ano, com o Conservatório de Música do Porto, fazendo com que os alunos vão até ao ambiente profissional, o que é um aspecto importante e inovador em Portugal. Independentemente disso, mas como estrutura profissional, a orquestra procura dar oportunidade a jovens solistas em início de carreira, e isso tem sido muito profícuo, sobretudo na área da ópera, onde a orquestra tem ganho alguma boa experiência ao longo do seu trajeto. Portanto, é natural que haja essa incorporação de jovens solistas. Penso que é uma obrigação basilar de todas as orquestras portuguesas fazê-lo. Nós fazemos-lo realmente com muito empenho e com muito prazer. Mas é preciso também criar oportunidades ao próprio público dele conhecer grandes valores, de conhecer sobretudo as grandes obras. Há muito trabalho para fazer na divulgação, sobretudo porque a nossa perspectiva é uma perspectiva de transversalidade em relação à sociedade, portanto não privilegiamos, enfim, grupos sociais, mas procuramos ser transversais. E também nessa ideia de transversalidade, a relação com a Santa Casa da Misericórdia do Porto é extraordinariamente pertinente na medida em que ela própria também é transversal na sua relação e nos benefícios que presta à sociedade. Portanto, estamos realmente muito felizes com esta simbiose que nos permite desenvolver a nossa atividade e nos permite e nos dá uma credibilidade social realmente muito forte que ganhamos com esta parceria, naturalmente.
Sim, com certeza. A Santa Casa de Misericórdia é, sem dúvida, uma das maiores instituições do mundo do setor, nesta área da ação social, na assistência aos mais desfavorecidos, mas também passando pela cultura. E a cultura, como neste magnífico espaço onde estamos, a cultura faz parte desse património também de bem-fazer àqueles que precisam de sonho, de esperança, de imaginação. A imaginação para caminhar um caminho duro em que vivemos e que esta Portugal, esta sociedade onde estamos, padece também dessa falta de vitalidade para continuar. E é nisso que o maestro Ferreira Lobo tem tido como exemplo. Eu admiro muito o maestro Ferreira Lobo pelo trabalho que tem desenvolvido. Eu, ao momento, estava a distinguir o papel que tem desenvolvido junto, precisamente, daqueles jovens que precisam de oportunidade. Temos grandes valores da música no Norte e no país, mas, em particular, o maestro Ferreira Lobo tem tido um papel exemplar na divulgação dessas camadas mais jovens. Maestro, eu pergunto-lhe, no próximo ano, projetos, levante o véu e conte-nos novidades para o próximo ano. As novidades são fundamentalmente o podermos dar continuidade às nossas ideias, àquelas que já estão a ser implementadas, como é o caso das Noites da Ópera do Douro, que referi, com aumento do número de concertos, naturalmente, mas com aumento também da oferta de conteúdos. Evidentemente que nas próximas décadas há muito que fazer na área dos concertos didático-pedagógicos, a isso nos vamos dedicar. É preciso sistematizar mais a ópera no Porto. O engenheiro José António Barros, meu querido amigo, está muito aberto a essa possibilidade e nós estamos a trabalhar arduamente para desenvolvermos uma temporada de ópera consistente no Coliseu do Porto. E toda a nossa ação feita em termos regionais, com algumas novidades, com algumas inovações que nos levam até ao caminho de Santiago, partindo de Viseu até Chaves, cruzando, digamos assim, das Beiras atrás dos montes, cruzando o Douro. Vamos procurar levar a grande música às populações dessa forma transversal e só a possibilidade de dar continuidade a essa ação para nós penso que já é motivação bastante para. Portanto, acho que o próximo ano vai ser recheado de concertos, enfim, pelas nossas autarquias, as duas grandes linhas de programação, o Caminho de Santiago, as Noites de Ópera no Douro e a Ópera no Porto, serão os nossos momentos altos. Acho que se perspectiva também uma digressão internacional da orquestra, o que neste momento é importante, porquanto em tempo de crise o podermos também exportar o nosso produto de uma forma consistente, financeiramente consistente, é importante. E, de alguma forma, projetar a nossa cultura para além e as nossas capacidades para além fronteiras. Penso que é um aspecto também fundamental. Maestro, muito obrigado, não só pelo virtuosismo da música que nos lega sempre, mas também o virtuosismo das suas palavras, e foi... Muito obrigado. A Avenida das Artes agradece, e Avenida das Artes com o diretor artístico e maestro titular José Ferreira Lobo. Muito obrigado, maestro. Eu é que agradeço. Uma das duas curiosidades desta Galeria dos Benfeitores. Aqui, entre o século XIX e XX, vários pintores e escultores portugueses do Porto e nacionais expuseram neste espaço. Entre outros, Soares Reis, António Teixeira Lopes e António Carneiro, um homem do Porto e muito ligado à Misericórdia do Porto. António Carneiro, que aqui num dos seus quadros, que representando D. Francisco de Noronha de Menezes, um benemérito aqui da Santa Casa de Misericórdia que doou quer o parque, quer a Casa da Perlada. E uma segunda curiosidade importante é que a Santa Casa de Misericórdia dispõe de uma das maiores coleções de retratos do país. Cerca de 400 registamos de relevo num espaço onde a arte tem nome.
Em 1748, o famoso arquiteto Nicolau Nasoni criou a nova fachada da Igreja da Santa Casa da Misericórdia. E relembro que Nicolau Nasoni interveio também na Torre dos Clérigos, no Palácio do Freixo, na Casa Prelada no Porto e aqui na Igreja da Santa Casa da Misericórdia do Porto. A Igreja da Santa Casa de Misericórdia foi construída no início da sua construção em 1550, terminou em 1567 e o início da sua construção foi graças ao legado de Dom Lopo de Almeida, que tem aqui depositados os seus restos mortais. Estamos na sacristia da Igreja da Santa Casa de Misericórdia. Aqui, nestes gavetões, albergam um importante espólio de paramentos que verão a luz do dia numa sala a eles dedicada no futuro Museu da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Avenida das Artes, aqui com o provedor António Tavares, da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Sr. Provedor, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado. Já tivemos a oportunidade de visionar e visitar as áreas culturais da Santa Casa de Misericórdia do Porto e um pouco da sua história e, no fundo, para que os seus telespectadores possam compreender o que é hoje a Misericórdia do Porto no século XXI, a sua missão, a sua estratégia e a sua intervenção. Por isso é que eu pedi ao Sr. Provedor se me podia explicar um pouco do que é esse trabalho que é desenvolvido pelo Sr. Provedor e pelos seus comissários que o acompanham. É um trabalho onde procuramos fazer entre a tradição, a modernidade, um compromisso. E um compromisso assente naquela que é a missão tradicional das Misericórdias, o cumprimento das 14 obras de misericórdia. Tradição, porque é termos orgulho numa história de mais de 500 anos e, portanto, as boas práticas ao longo desses 500 anos que se devem manter e desenvolver. E modernidade, porque temos que evoluir e estamos no século XXI. No final deste século XXI, a Santa Casa da Misericórdia do Porto vai fazer 600 anos. E nós entendemos que é importante para as gerações vindouras perceberem que alguém, ao longo deste trajeto, preparou a Santa Casa da Misericórdia do Porto para os novos problemas da exclusão social, da solidão dos idosos, da solidão das pessoas, das críticas à ideia de família. Enfim, tudo isto é para nós importante associar àquele que é o quadro normal de solidariedade que nós queremos ter para com os nossos concidadãos, melhorando as condições de qualidade de vida que eles têm e, ao mesmo tempo, estando atentos aos novos fenómenos que esta crise económica e social que estamos a viver estão a arrastar. Uma menor participação do Estado. Portanto, este Estado de Providência que provavelmente vai se retirar para passar a ser um Estado de garantia, um Estado que aceita fazer contratos com as instituições de solidariedade social, que são instituições que não visam o lucro e, portanto, ao serem instituições não lucrativas, isto quer dizer que todos os recursos que são aqui gerados, aqui ficam ao serviço da comunidade. Muito bem. Culto, cultura e caridade é uma trilogia que a sua mesa administrativa tem acarinhado com força, com determinação. Porque, e penso que essa ligação da cultura também com o culto e com a caridade é uma premência hoje nos dias de hoje. Ou seja, a imaginação e a criatividade são uma forma também de catapultar para um novo desenvolvimento, para um novo progresso. Penso que é essa a vossa estratégia de ação também. É verdade, nós temos dado muita atenção às questões da cultura, que ao lado do culto significam, acima de tudo, uma postura intelectual perante os desafios do nosso tempo,
e ao mesmo tempo também às questões da caridade. A caridade que hoje muitas pessoas gostam de chamar a solidariedade e que é um conceito que a nós também não nos repugna, porque acima de tudo, ao longo deste tempo, as pessoas souberam que podiam ter na Santa Casa da Misericórdia do Porto um guardião para os seus momentos de dificuldades e, portanto, daí que a mesa administrativa que eu tenho o prazer e a honra de liderar tenha elegido estes 3 tópicos como 3 linhas de orientação. O culto, porque sem acreditarmos em valores teremos muita dificuldade de executar as nossas obras. A caridade, porque é a nova forma de nós respondermos aos desafios dos tempos de hoje sobre a palavra de solidariedade. E finalmente a cultura, porque é também, nós temos que saber não esquecer a nossa história, os nossos valores materiais, culturais, aqueles que acima de tudo nos deram a gênese deste grande projeto, que há 500 anos, por iniciativa do rei Dom Manuel I, os homens bons do Porto fizeram e têm vindo a fazer, e eu estou certo que vamos continuar a fazer naquilo que é um desígnio, que eu chamaria quase um desígnio da Santa Casa da Misericórdia do Porto, servir sempre os mais pobres da nossa sociedade. Sr. Professor, António Tavares, Dr. António Tavares, professor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, é um homem cuja essa caridade que nos falou, esse amor ao próximo, é na sua pessoa também símbolo de criatividade, de dinamismo, de energia para novos projetos. Fale-nos um pouco, por favor, dos trabalhos que tem desenvolvido em prol do futuro. Bom, como calcularão, a inovação social, o empreendedorismo social serão desafios muito grandes para estas instituições. A Santa Casa da Misericórdia do Porto tem procurado, acima de tudo, no lançamento de novos projetos, responder a novos problemas. O programa Chave de Afetos, o programa do Banco do Vestuário, foram exatamente procurar preencher lacunas de resposta na nossa sociedade. Nós estamos a procurar, acima de tudo, inovar no sentido de dar resposta a áreas que estão descobertas. E é nesse sentido também que neste espaço onde estamos vai ser lançado até ao final do ano o projeto do Hotel Social, que será um centro de apoio e acolhimento a situações de emergência, cujo patrono vai ser o Sr. Dom Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal, um homem que também numa outra crise e num outro contexto deu uma grande lição e um grande exemplo, e que nós queremos que seja aqui um exemplo para as pessoas que aqui vão estar. Ao mesmo tempo também vamos lançar alguns outros projetos, como a recuperação da Casa da Perlada, onde vai ficar instalado o arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto e a biblioteca. Vamos também recuperar o Parque da Perlada com um trabalho onde estamos a privilegiar a sustentabilidade ambiental para que esse equipamento possa ser um equipamento que os portuenses possam vir a usufruir. E finalmente, e coincidindo com as obras na Rua das Flores e com a transformação da Rua das Flores em Rua Pedonal, a criação do Museu da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o MIPO, que será um museu que nós queremos de dimensão internacional, onde toda a nossa coleção de retratos, toda a nossa coleção de arte sacra e toda a nossa coleção pessoal, portanto, da instituição, possa ser exposta de maneira a que não só os portuenses, mas também os turistas, aqueles que visitam o Porto, possam conhecer o que é o espólio de uma instituição que ao longo de 500 anos foi juntando e que ali, e muito, há uma coisa que nós sabemos, a história do Porto não se escreve sem a misericórdia do Porto. Seguramente. Sr. Professor Dr. António Tavares, muito obrigado por ter recebido a Avenida das Artes, e assim se faz a história da nossa cultura, da cidade do Porto, na Santa Casa Misericórdia do Porto. Avenida das Artes, consigo.